Show. Agora mostra que eu estou ao vivo. Então tá, problemas técnicos, né? Acontece isso em toda live. Tecnologia sempre me testando, né? Testando a gestão das minhas emoções. Então todo mundo me ouve bem? Deixa eu aproveitar que eu já quero começar com a minha convidada. Deixa eu botar aqui a Lilian. Já estou botando tudo aqui no ar. Lilian, Olá, tá me vendo, me ouvindo bem? estou te ouvindo e vendo perfeitamente. Você está conseguindo me Show. ouvir? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Eu queria só o Ó, feedback do pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Queria que vocês dessem um feedback pra gente, se vocês escutam bem a gente, se vocês escutam a mim, escutam a Lilian, se vocês estão vendo bem a gente, para que a gente possa começar. Tô vendo que algumas pessoas estão entrando. Que legal! Lilian está tentando segurar a minha ansiedade. Ah, que legal! Deise já deu um joinha. Deise, então tá ouvindo bem a gente, né? Thalita, que chegou aí primeiro, dá um joinha para mim, para saber se tá todo mundo ouvindo. Beta tá dizendo que sim. Show. ai, que ótimo. Deixa a câmera pro seu rosto aparecer. Não tá aparecendo? Tá cortando meu rosto? Para mim, Você agora vê está meu rosto cortando um cortando? pouquinho. Agora tá. Não estava antes, mas agora está cortando um pouquinho. Se eu fizer assim, piora ou melhora? Melhora, mas ainda está cortando um pouquinho aqui o queixo. Meu Mas queixo? pouca coisa. Então eu vou sentar na almofada para ver se melhora. Melhorou? Tá bom, melhorou. Melhorou. Show. Agora tá, Então tá bom, beleza. gente. Muito bom. Piora? Ai, meu Deus. Não, Piora? melhorou agora. Não, para mim melhorou. Não sei. Márcia, piora ou melhora? Que nem sessão de oftalmologista. Melhora ou piora? Me deem o feedback, que a Márcia colocou que piora. A Lilian me deu um feedback que tá melhor. Você vê meu rosto por completo, Lilian? Sim, agora sim. Tá, legal. Então eu vou tocar. Qualquer coisa, coloque por tá bom agora. A Beta colocou. Legal, a É. Thalita já deu feedback. Show. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa conversa muito especial. Legal, Márcia. Bacana. Depois desses testes iniciais, tecnologia é isso, manda ver tudo certo. Chegar, legal. Por isso que o feedback de vocês é importante. Eu estou super ansiosa por essa live, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de interação, eu gosto que botem coraçãozinho, isso ajuda a ferramenta a entender que a live tá legal, então ajuda a chegar a mais pessoas. Se vocês acharem no meio da conversa que faz sentido, compartilhe a live com outras pessoas também, que talvez esse assunto possa agregar para outras pessoas que podem estar se beneficiando também, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas, coloque em letras altas, por gentileza, que eu vou anotar e vou deixar as perguntas no final para a Lília responder para a gente. Algumas pessoas já enviaram perguntas antes e ao longo da explicação da Lília, ela já vai até respondendo algumas perguntas. Outras que são mais específicas, a gente combinou de deixar para o final, tá bom? Então, o pessoal que já me conhece, o pessoal que não me conhece, sejam muito bem-vindos. A gente gosta de interação, que vocês usem bastante o chat, botem coraçãozinho, que isso ajuda a gente também a ter o feedback de vocês. Beleza? Como meu objetivo é salvar esta live, nós temos aí um limitador do tempo, né? Nós temos 1 hora para a gente poder bater um papo sobre um assunto muito complexo, que a gente sabe que não esgota nessa conversa. A Lília que o diga, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas o objetivo é trazer uma reflexão inicial que possa trazer luz, esclarecimento, né? Possa ajudar nesse momento aí difícil de como que a gente lida com a nossa ansiedade. E essa live foi justamente com o objetivo de atender o pedido de algumas pessoas queridas
E por isso até eu queria trazer uma pessoa especialista, com conhecimentos mais específicos, mais experiente. Então, desde mão, eu gostaria muito de agradecer a Lília por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente conversando. Né? É uma honra, um privilégio, essa sincronia ansiedade aqui. Mas diferente da última live, eu prometo me policiar e segurar minha ansiedade para deixar a Lília falar mais, até porque ela é especialista no assunto, tá? Não, mas eu acho importante que você fale também. Só tenha cuidado para você não falar de menos. Não, pode deixar, Lília, agredide, eu preciso me segurar, se deixar, eu falo pra caramba. Mas assim, brincadeiras à parte, a intenção é justamente a gente poder trazer reflexões aí, né? A gente contribuir um pouquinho, a Lília deve concordar comigo, se a gente conseguir pelo menos trazer luz, esclarecer um pouquinho e contribuir um pouquinho para as pessoas poderem compreender melhor o que é ansiedade, como que elas podem lidar, eu tenho certeza que eu e Lília, a gente vai ficar muito feliz por isso. E por isso que o feedback de vocês é muito importante. Eu conseguindo salvar a live, depois é importante que vocês vão lá na live salve e coloquem nos comentários como é que foi esse bate-papo para vocês, se vocês curtiram, né? E sempre feedbacks também de pontos de melhoria que a gente também gosta bastante, que a gente tem aqui para a gente melhorar, né? Legal. Bom, as pessoas que estão chegando, sejam bem-vindas, tá? Eu não vou ficar, como eu tenho ficado nas outras lives, falando com quem está entrando, até porque a gente tem que correr por conta do tempo. Me apresentando rapidinho para quem não me conhece. Eu sou Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental. Sou apaixonada por desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E conheci a Lília na época da faculdade. A gente estudou juntas. A gente chegou a apresentar trabalho em congressos juntos. A gente seguiu caminhos diferentes. Mas desde a época da faculdade, ó, uma homenagem aqui a você, viu, Lília? Eu sempre fui muito sua fã, sempre te admirei muito. Uma pessoa extremamente inteligente. E você sabe disso, né? Modéstia à parte, modéstia à parte. Então, assim, toda a minha admiração e um carinho, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui nessa parceria junto contigo. Então, só por isso, queria, quem está aí ouvindo a gente, uma salva de palmas para a Lília. Bota a palminha aí no chat, por gentileza, que ela merece estar aqui contribuindo para a gente, para essa reflexão importante sobre a ansiedade. Tá? Beth, bota a palminha também para a Lília, hein, por gentileza. O pessoal aqui, todo mundo está assistindo a gente. Então, Lília, para a gente começar, se apresenta por gentileza, que tem gente aqui também que não te conhece, né? Sim. Então, como a Débora falou, né, me chamo Lília, eu sou psicóloga clínica, né, eu sou especialista em psicologia médica. Eu e Débora nos conhecemos na faculdade e seguimos caminhos muito diferentes, né, profissionalmente. Eu sempre atuando na área clínica, né, e aí não só na clínica de consultório, mas na área clínica institucional, né, também, porque eu não trabalho só com consultório, né, particular, mas eu trabalhei durante mais de 10 anos, durante uns 12 anos, na rede pública de saúde, aqui no município do Rio de Janeiro. Né? Então, eu tenho um percurso aí em hospitais públicos, né, e na atenção básica. Para quem não sabe o que é atenção básica, a atenção básica corresponde as unidades básicas de saúde, as clínicas da família, os postos de saúde, né? Nem todo mundo sabe o que é atenção básica. E só na atenção básica eu trabalhei 7 anos, né? Sempre nesse percurso da psicologia clínica, da psicologia médica, né? Trabalhei muito tempo também com medicina psicossomática na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro também, né? Então, minha trajetória é toda voltada mesmo para a área clínica, né, e para a área clínica institucional. Show, Lília, ótimo. Então, acho que não tenho dúvidas de que você tem muito a contribuir para essa conversa que a gente vai ter hoje, para levar um pouquinho desse esclarecimento para as pessoas, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E quem me conhece sabe que eu gosto de... é um prazer! Quem me conhece sabe que eu gosto de começar qualquer assunto entendendo o conceito. Então, Lília, ajuda a gente a entender um pouquinho o que é a ansiedade.
Então, eu acho isso bem importante, né? E quando você me convidou para falar sobre o tema, eu fiquei bastante feliz, porque é um tema que eu trabalho já há bastante tempo, e até conversei isso com a Débora, né, ao longo das nossas conversas, que é um tema que eu é, atendo frequentemente. Assim, grande parte da clínica está voltada para as questões relacionadas à ansiedade. É muito raro um paciente, uma pessoa, chegar para o atendimento e não ter alguma questão referente à ansiedade. Né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Né? E falando especificamente desse conceito, Eu acho que também. não é tão difícil das pessoas entenderem, eu acho, porque é uma coisa que todo mundo sente, né? A ansiedade, quando a gente fala disso, né, é um estado de tensão mesmo que o ser humano vive, né? Um estado de apreensão. Eu acho que todo mundo aqui já se sentiu ansioso em algum momento da vida, acho, não tenho certeza, né? Então, as pessoas entendem esse estado de apreensão, de tensão, por uma coisa que, na grande maioria das vezes, não aconteceu. Né? É alguma coisa que ainda está por acontecer, ou que a pessoa imagina que possa acontecer, né? E começa a já sofrer esse estado de tensão e de apreensão por conta de algo que está por vir, né? E que pode, na verdade, nem acontecer. Né? Eu acho importante Uhum. que isso fique claro. Não necessariamente o que a pessoa imagina que vai acontecer, de fato vai. Né? Pode não acontecer aquilo, mas a pessoa já antecipa um futuro, né? E já começa a sofrer desse mal-estar. Né? É uma sensação que as pessoas relatam muito comumente como mal-estar. Né? É algo que a pessoa não se sente bem sentindo. Né? Eu acho importante que isso fique claro também. E acho legal também, assim, ele até complementando, que às vezes a gente traz a conotação muito negativa para a ansiedade, né? E a gente esquece de ver o outro lado da moeda, né? O aspecto positivo que a ansiedade traz para a gente quanto ser humano, e como você falou, é um sentimento humano, todo mundo tem, então é normal sentir ansiedade, né? Uhum. Que justamente quando tem alguma coisa que está para acontecer, por exemplo, uma prova que a gente tem que fazer, é a ansiedade que faz com que a gente entre em ação e se preparar no momento presente para essa situação que vai acontecer no futuro, né? Para que a gente possa ter o maior possível de êxito no futuro e minimizar os riscos de dar errado, né? Então, acho que é importante a gente poder falar também sobre o outro aspecto bacana da que a ansiedade, qualquer sentimento, a tristeza, a raiva, enfim, qualquer sentimento humano também tem o seu outro lado que pode agregar para a gente, né? Eu acho que isso é uma coisa bem pontual, assim, né? A ansiedade é algo normal, né? É algo que faz parte do Uhum, ser humano, e eu acho que isso que você falou é fundamental de ser marcado aqui, né? De ser pontuado. Né? Por isso que eu já iniciei uhum. falando que provavelmente todo mundo já sentiu, né? Porque é um sentimento do humano que com certeza já viveram isso, né? Sim. Com certeza, Lilia. E até assim, falando um pouquinho até de mim, eu tava e estou ainda super ansiosa para que a live dê super certo, a gente consiga levar essa luz e contribuição um pouquinho para as pessoas, né? Então é natural e a gente se preparou para estar aqui, né? Então é esse sentimento que faz com que a gente entre em ação, que é tão importante que a gente tenha clareza que a ansiedade propicia a gente. Mas é claro que também tem o outro lado da moeda. E aí, Lilia, a gente acaba desassociando a mente com o corpo. Eu, por exemplo, antes de entrar, vou falar uma particularidade, eu estava com as mãos geladas, né? E eu sei que isso é muito específico de um sintoma da ansiedade, né? Então, Uhum. assim, a gente acaba desassociando, e aí falando um pouquinho da psicossomática, até pegando um gancho que você já tem experiência, se ajudasse a gente a entender essa conexão, né, do que a gente sente e o que a gente percebe no nosso corpo. Sim, isso é até interessante porque surgiu uma pergunta, né, exatamente sobre essa questão, né? A Débora falou no início que algumas pessoas já tinham enviado perguntas, né? E uma das perguntas foi exatamente relacionada a isso, né? Essa relação do nosso corpo com o que a gente está sentindo, né? E aí eu acho importante eu pontuar aqui, né, a maneira que eu penso sobre o ser humano, e eu acho que a Débora concorda com isso, porque a gente conversou um pouco sobre isso, né?
a gente entende o ser humano como um ser integrado, né? Um ser que ele é total, né? Que não tem uma separação do que a gente sente com o nosso corpo, né? E é exatamente isso que a Débora estava colocando no exemplo dela, né? De estar com a mão gelada, né? Que você falou, mão gelada, mão suando, né? E é isso, assim, a gente quando está muito ansioso, não só ansioso, mas qualquer sentimento, a gente expressa isso, né? Se uma pessoa está feliz, a gente consegue perceber que a pessoa está feliz, porque a expressão corporal dela demonstra isso, né? Se a gente conhece a pessoa mais profundamente, mais fácil ainda de perceber, né? Se a pessoa está triste, a expressão corporal dela também muda, né? E com a ansiedade é a mesma coisa, né? Quando a gente está muito ansioso com alguma coisa, é natural que o nosso corpo expresse isso, né? E a gente expressa de várias formas, né? Então, por exemplo, eu estou muito ansiosa com alguma coisa. Então, tem gente que fica com muita dor de cabeça, né? Tem gente que diz que está com dor de barriga, que não consegue parar de ir ao banheiro, né? Tem gente que fica suando com a mão gelada, né? Tem gente, enfim, que sente dor no estômago, né? As pessoas relatam as mais variadas manifestações no corpo, né? Quando estão muito ansiosas com alguma coisa. Isso é perfeitamente aceitável e é natural, né? Porque o ser humano é um ser integrado, né? Assim, a gente sente e a gente sente no corpo, a gente expressa isso, não tem como separar uma coisa da outra, né? E então é muito natural, né? Ninguém precisa se sentir anormal por causa disso, ninguém precisa achar que isso não é o comum, né? Isso é o esperado, isso é o natural com todo ser humano. Eu acho importante a gente pontuar isso, né? Porque muita gente, quando sente alguma coisa, acha que tem alguma coisa errada, né? Acha que está doente, está acontecendo alguma coisa. E às vezes não é nada disso, às vezes é só uma expressão de um estado de preocupação maior, de ansiedade, de um estresse maior, né? É importante isso ficar claro. Sem sombra de dúvida. E até justamente a gente poder ter esse conhecimento, né, Lília? Eu, por exemplo, sabendo que um dos sintomas da ansiedade é justamente ter essa palpitação, né, que eu tava, né, coração um pouquinho mais acelerado, das mãos estarem geladas, vontade mais vezes de ir ao banheiro, apesar de estar frio, eu sei que essas vontades maiores de ir ao banheiro não são todos os dias, por conta dessa ansiedade prévia, que é normal toda vez que eu tenho que fazer uma live, é comum de eu sentir isso. Então, acho importante a gente ter esse exercício de autopercepção, né? A gente olhar para a gente se observar, o que a gente está sentindo, quais são os pensamentos que estão associados com esse sentir, que desencadeiam as nossas atitudes, porque muitas vezes a gente não se dá conta, a gente só age, a gente não se percebe, né? Então, esse exercício de autoanálise, de autorreflexão, de entrar em contato com o que a gente está sentindo, acho que é muito importante a gente poder se dar conta e a gente fazer esse exercício mesmo. E aí, agora na pandemia, né, Lília, que é um momento que a gente está vivendo uma situação crítica, é um momento de uma crise, toda crise traz mudanças, traz incertezas, ela acaba realçando, eu costumo falar que ela coloca um holofote, né? Ela acentua o que sempre existiu, de repente a gente não deu a devida atenção, a gente não se dava conta. E agora parece que fica mais intenso, mais gritante, mais difícil da gente lidar. E aí eu fico imaginando os casos de ansiedade como devem ter aumentado muito na pandemia, né, Lilian, por conta disso. Sim, eu vou falar da questão da pandemia, mas a Miriam perguntou quando essa ansiedade deve nos levar ao especialista, só para esclarecer que isso vai ser falado ao longo da live um pouco mais para frente, só para pontuar isso. Essa questão da pandemia que você está colocando, né, é muito importante nesse momento, né? Assim, as pessoas de fato relatam que nesse momento estão mais ansiosas, né? Então, a gente vê diariamente, assim, pessoas que têm um transtorno de ansiedade que relatam que estão piores, né? Às vezes já estavam estáveis e pioraram. Outras pessoas que já tiveram um transtorno de ansiedade há muitos anos atrás já estavam boas e pioraram novamente, né? Então, de um modo geral, as pessoas relatam estarem mais ansiosos, né? E vários fatores na pandemia contribuem para isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem dois fatores que são bem importantes, assim, da gente
pontuar, né? Primeiro que existe um medo da morte, né? Que a pandemia traz, que é um medo real, porque de fato as pessoas estão morrendo, né, no mundo todo, e pessoas próximas, a gente tem visto isso acontecer, e uma incerteza em relação às coisas do futuro, né? E aí, em relação às coisas do futuro, N coisas, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Em relação à nossa saúde, em relação à nossa vida social, em relação a vários aspectos, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê frequentemente as pessoas comentando, né? Então, esse é um dos fatores que aumentam a ansiedade nesse período da pandemia. E um outro de que antes da pandemia a gente vivia uma vida no mundo, né? Assim, a gente saía para trabalhar, a gente saía para estudar, a gente saía para o shopping passear, encontrar os amigos, fazer compras. E a gente se distraía o tempo todo com essas coisas. A gente tinha um monte de coisas para preencher a nossa vida e o nosso espaço. E a gente tinha muito pouco tempo para prestar atenção na gente mesmo, né? Porque a gente estava o tempo todo distraído com outras coisas. E a pandemia, ela traz uma necessidade de isolamento e de distanciamento do mundo como um todo, né? A gente tem muito acesso ao mundo agora pela internet, mas não é mais da mesma forma que antes. E nós estamos sendo obrigados a estar mais em contato com a gente mesmo. E muitas pessoas têm sofrido por isso, né? Muitas pessoas relatam que se sentem mais ansiosas com isso, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente começa a entrar em contato com a gente e a perceber as nossas angústias, os nossos sofrimentos, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. E aí dá um pânico, né? Dá um medo. E a gente começa a ficar ansioso com isso. E isso começa a desorganizar a gente emocionalmente, né? Porque a gente não tinha esse hábito, né? A gente não tinha o hábito de fato, estar em contato com a gente, observando a gente, prestando atenção na gente. E a pandemia traz essa necessidade como algo que tem que ser feito, porque não tem outro jeito. A gente vai ter que ficar em casa, a gente vai ter que ficar distante do mundo, né? E a gente vai ter que lidar com essas questões que surgem a partir de nós mesmos. E isso são fatores que aumentam, sim, a ansiedade, né? E é muito interessante, Lili, assim, o que eu tenho observado é que as pessoas que já têm contato com autoconhecimento, já tinham antes da pandemia, eu percebo que elas estão lidando com esse momento de isolamento de uma forma menos sofrida do que as pessoas que não tinham essa prática, esse exercício. Então, isso só reforça o quanto que o autoconhecimento é tudo. Ele faz total diferença. Quando a gente se aproxima da gente mesmo, né, do nosso eu, que a gente procura se conhecer, procura lidar com as nossas questões de uma outra maneira, né? Então, assim, se a gente puder entender, ok, então, ansiedade é um sentimento humano, ele é normal, né? Mas se traz esse sofrimento, como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, Lília, a ansiedade normal e a ansiedade que passa do normal, que começa a virar realmente o adoecimento, algo mais transtornando a vida da pessoa? Sim, isso é muito importante, né? Assim, só antes de falar novamente, tem outra pergunta ali da Pascoal Yara, né? Ansiedade pode causar insônia? A gente vai falar disso também um pouquinho mais à frente. Engraçado, para mim não apareceu. Não apareceu para mim aqui. Só para esclarecer que a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Tá. Então, isso que a Débora está trazendo, a questão da ansiedade normal e a ansiedade que deixa de ser normal, né? Qual é a diferença disso? A gente já iniciou a live falando que a ansiedade é uma coisa normal, né? Assim, não dá para o ser humano viver sem ansiedade. A gente vê muita gente que quer se livrar da ansiedade de um modo geral, nunca mais sentir isso na vida, mas isso não é possível, né? Porque tem situações na nossa vida
que são situações mais estressantes, situações que geram uma maior preocupação e, consequentemente, vão gerar uma ansiedade. E isso é totalmente normal. Isso não acha que você está doente por conta disso, né? E como a Débora falou antes também, a ansiedade, ela é algo que move a gente também a melhorar, a fazer alguma coisa, a agir. Então, ela tem um lado positivo, ela não é de todo ruim, né? Ela é importante para o ser humano e ela tem que existir, né? Então, quem quer eliminar a ansiedade da vida, eu acho importante pensar que ela é importante, ela tem um lado bom, um lado positivo, né? Senão a gente ia paralisar também e não ia fazer mais nada, né? E aí ia ficar complicado. Agora, a ansiedade patológica, ela tem relação com um quadro de adoecimento já, né? Assim, é uma situação de uma ansiedade onde a pessoa ela já passou do limite de uma ansiedade normal, né? E aí ela já adoeceu, né? Por conta da ansiedade. O limite, ele é muito pessoal, né? A gente não tem como falar assim, qual é o limite da ansiedade, né? Isso é muito pessoal, porque o que causa ansiedade em mim, por exemplo, pode não causar na Débora, né? O que causa ansiedade na Débora pode não causar em mim. Então, esse limite, ele vai ter que ser avaliado individualmente. Por isso que é importante a pessoa se conhecer, né? E saber dos seus limites também, né? Porque o que vai acontecer é que vai chegar um momento em que essa ansiedade ela extrapola o limite da pessoa e aí ela vai de fato ficar doente, né? Ela vai começar a sentir, né, uma série de sintomas, enfim, que podem estar relacionados a um transtorno de ansiedade, que aí sim já é uma ansiedade patológica, né? Já deixou de ser uma ansiedade normal. O que de fato vai diferenciar, né, é o grau de comprometimento e de prejuízo para a vida da pessoa, né? Tem pessoas que têm um grau de ansiedade tão grande que elas já estão com a vida totalmente comprometida e prejudicada, né? A ponto de não conseguirem fazer coisas simples do dia a dia, né? E é isso que vai diferenciar uma ansiedade normal de um quadro patológico, de um transtorno de ansiedade, que já é um quadro de adoecimento mesmo. Essa é a principal diferença entre a ansiedade normal e a patológica. Em termos de sintomas, assim, Lilian, até para ajudar as pessoas a identificarem, né? Assim, o que poderia acontecer num quadro patológico que eu posso, de repente, entender e talvez já tenha extrapolado, né? Então, na verdade, tanto na ansiedade normal quanto na ansiedade patológica, a gente pode sentir os mesmos sintomas, tá? A diferença é que num quadro de ansiedade patológica, de um transtorno de ansiedade, a intensidade disso e a frequência que isso acontece é muito maior, né? Geralmente, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade... Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Congelou. Voltou. Tô te ouvindo agora. Vou voltar um pouquinho, então. Eu estava falando o seguinte. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, em geral, ela relata uma frequência de sintomas, né, e uma intensidade que atrapalha a vida dela de uma forma geral, tá? Não é aquela ansiedade que, eu tô ansiosa agora porque eu tenho uma prova amanhã, mas estou lidando com isso muito bem, não é isso, né? Tem uma frequência, uma intensidade de sintomas muito maior, né? Mas os sintomas, eles são muito semelhantes, assim, não vai ter muita diferença nos sintomas em si, né? A gente tem diversos tipos de transtornos de ansiedade, não cabe aqui a gente falar desses transtornos, não é o objetivo, né? Mas, de um modo geral, tem sintomas que são comuns aos transtornos de ansiedade de um modo geral, né? Assim, por exemplo, sintomas físicos. É muito comum a pessoa relatar falta de ar, palpitação, sudorese, né? As pessoas relatam muito sintomas muito relacionados a isso que a Débora falou, por exemplo, mão gelada, suando, né? Esse mal-estar mais físico, né? Isso são sintomas físicos muito comuns, tanto na ansiedade normal quanto na patológica. A diferença é que na patológica, novamente, é a frequência e a intensidade que vai mudar, né?
E sintomas cognitivos também, assim, é muito comum a gente ver como sintomas cognitivos, a pessoa ela começa a diminuir a capacidade dela de concentração, né? As pessoas relatam de um modo geral, assim, eu tô tão ansiosa que eu não tô conseguindo prestar atenção nas coisas. Consequentemente, a memória fica prejudicada, porque se você não presta atenção, você não vai conseguir lembrar das coisas depois, então você vai ter um prejuízo da memória também, né? É muito comum a insônia, né? Então, quem Que perguntou nem a sobre Ethel insônia, falou aí, Lília. é A Ethel muito também falou comum. desde o início. Então, é Uhum. muito comum a insônia, né? É um dos sintomas, de fato, que a gente vê frequentemente, né? Mas, de novo, né? Insônia é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Se eu estou muito ansiosa hoje, preocupada com alguma coisa, eu posso não conseguir dormir bem à noite. Isso não é um transtorno de ansiedade, isso é uma coisa totalmente normal que pode acontecer com qualquer um. Tá? É diferente de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade que relata que está uma semana sem conseguir dormir. Tá? É o que eu falei, a frequência e a intensidade mudam, né? Porque a insônia é uma coisa que pode acontecer também com qualquer pessoa. Né? Agora, vai depender da frequência e da intensidade disso. Né? Na pandemia, de um modo geral, as pessoas têm dormido pior por conta de uma série de mudanças de rotina e tudo. Então, a gente até está considerando que essa insônia é algo normal, né? Mas tem que avaliar, claro, o caso a caso. Pensamento acelerado, né? As pessoas muito ansiosas, elas relatam assim, nossa, eu não consigo parar de pensar, eu queria dormir, fica 1 milhão de coisas passando na minha cabeça, né? O pensamento muito acelerado. Então, isso tudo são sintomas que a gente observa de um transtorno de ansiedade, mas que também podem aparecer numa ansiedade comum, só variando de intensidade e frequência, né? Uhum. Eu acho muito importante você estar trazendo, Lília, até pelo exemplo da falta de ar, né? Que é um dos sintomas de uma ansiedade patológica. E a gente também sabe, por conta do Covid, a falta de ar também é um dos sintomas de quem está com Covid, né? E aí, olha que importante é a gente conhecer, a gente obter conhecimento, buscar ajuda, buscar estratégias para a gente poder também fazer a autopercepção, a autoanálise e reconhecer. Será que essa falta de ar não é em função dessa ansiedade que eu estou sentindo? E às vezes, muitas pessoas, por não saberem que a falta de ar é um dos sintomas da ansiedade, já mais patológica, vão parar numa emergência médica, né, se colocando em risco de aí contrair, de pegar o vírus do Covid, quando, na verdade, ela poderia estar recebendo um tratamento ou lidando com essa crise de ansiedade de uma outra maneira, se ela tivesse esse conhecimento, ou essa estratégia, essa busca, essas dicas que a gente também vai estar compartilhando aqui daqui a pouquinho na live, para ela lidar com esse sintoma de uma outra maneira e poderia estar salvando a vida dela e de outras pessoas, né? Minimizando. E aí que é tão importante a gente entender, né, Lília, o nosso papel aqui quanto profissional também de estar ajudando as pessoas a buscarem mais, a entenderem mais, esclarecerem mais, para elas também poderem se ajudar, né, a lidarem com a sociedade de uma outra maneira, né? Sim, sem dúvida, isso é fundamental. Assim, eu acho importante a gente ter esse conhecimento, né, tanto em relação às questões relacionadas à ansiedade, quanto às questões relacionadas ao Covid, né, porque a falta de ar é diferente, assim, a falta de ar é igual, né, mas eu quero dizer assim, o Covid ele traz uma falta de ar, né, que ele vem com uma série de outros sintomas clínicos, né, e é uma falta de ar que, em geral, ela não vai parar, ela vai se manter e se agravar se a pessoa não tiver um tratamento adequado, né? O transtorno de ansiedade, ele vai trazer uma falta de ar que geralmente acontece no momento da crise. A pessoa não vai ficar com falta de ar o tempo todo. Ela vai ter a falta de ar no momento da crise de marcar para quem tiver dúvida, assim, tô com falta de ar. Será que eu estou contaminada com Covid, né? Ou será que é uma questão de ansiedade? Eu Lília, acho que essa diferença... Oi? não te ouvi. Congelou a Tá me sua ouvindo agora? imagem, agora voltou. Deu um Voltou? Tá. delayzinho aí que você ficou com a voz robótica. Então, eu vou repetir, né? Só para Tá. entender isso, assim, que caso a pessoa tenha dúvidas, eu acho que o fundamental é observar isso. O Covid ele traz uma crise que ela vai perdurar, né?
E o transtorno de ansiedade, ele vai trazer uma falta de ar que é pontual no momento da crise. Ela não vai se estender posteriormente à crise de ansiedade, né? Isso eu acho importante. Sem sombra de dúvida. E acho que até assim, a gente poder colocar luz nisso, né, Lília? Porque é muito contemporâneo com o que a gente está vivendo na pandemia, né? E eu sei de casos de pessoas estarem parando na emergência, achando que estão com Covid, quando na verdade elas estão tendo uma crise de ansiedade. E aí elas estão se colocando mais vulneráveis ali, de aí sim acabar contraindo Covid, né? Por isso que é tão importante a gente poder buscar. Perdão, fala. Não, porque de fato é isso, assim, a crise de ansiedade, principalmente é uma crise de ansiedade por transtorno de pânico, a pessoa de fato procura emergência, porque a sensação dela é de que ela está infartando, então ela vai direto para emergência. Isso é o comum, né? Por isso que é importante a pessoa se conhecer e saber o que está acontecendo com ela, né? Sim, isso que eu ia falar, Lili. Na verdade, assim, é importante a gente obter conhecimentos sobre a ansiedade, né? A gente se conhecer, se perceber, perceber o que a gente está sentindo, aprender estratégias para a gente poder lidar, e se for o caso, né, Lili, a gente buscar ajuda profissional, né? Sim, isso é para a gente fundamental. conseguir salvar aí a gente e outras pessoas nesse momento crítico de pandemia, né? Sim, né, assim, para quem tem um transtorno de ansiedade, já sabe que tem um transtorno de ansiedade, já tem esse diagnóstico, é fundamental manter o seu tratamento, né? Tanto com médico, psiquiatra, quanto com psicólogo, fazendo psicoterapia, né? E para quem tem dúvidas, né, se tem um transtorno de ansiedade ou se não tem, é fundamental uma avaliação profissional, né? Assim, eu não sei se eu tenho um transtorno de ansiedade ou se eu só sofro de uma ansiedade e não sei lidar com isso. Procura um profissional, né? Um psiquiatra, que é um médico especialista nisso, e um psicólogo, que vão poder te avaliar e vão poder te orientar se você está sofrendo de um transtorno ou não, né? A avaliação de um profissional, ela é fundamental em caso de dúvidas, né? E se a pessoa já tem o diagnóstico, é fundamental o tratamento, né? Com certeza, isso aí. Eu acho que é muito importante a gente fazer, né, essa consideração para levar esclarecimento para as pessoas, né? Show. E aí, assim, vamos para a parte das dicas, Lília, porque eu tenho certeza que tem muita gente ansiosa aqui querendo esse momento. Né? Se alguém tiver feito sentido, mas assim, eu quero as dicas, eu quero as estratégias. Então, assim, Lília, quais dicas que você poderia dar, Lília, para a gente? E aí eu me incluo também, tá, gente? Porque a gente vai falar das dicas agora da ansiedade normal, né? Não que eu saiba que eu tenho a patológica ainda, né? Mas eu espero que não, porque eu tô me cuidando. Tô fazendo coisas para me ajudar a lidar com a minha ansiedade, né? Então, que dica você poderia dar pra gente? A Cíntia se identificando aí, né? Show, Cíntia, tamo junto! Que dica você podia dar pra gente de como que a gente poderia lidar com essa ansiedade normal? Tu também aí. Falando em relação à ansiedade normal, assim, nesse período da pandemia, principalmente, isso é uma coisa que tem sido até muito falado, né? Assim, na televisão isso está sendo falado, né? Na internet a gente vê isso. Então, na verdade, o que eu vou estar falando aqui é algo que as pessoas já vêm falando, né? E eu acho importante, assim, a gente entender que, apesar de ser uma coisa que vem sendo muito falada, não é uma coisa simples de se fazer, né? E às vezes é importante um treinamento até, né, da pessoa, a pessoa se colocar ali disponível para estar tentando fazer isso, né? Eu acho que a primeira coisa que pode diminuir a ansiedade nesse período da pandemia, né, assim, que pode ajudar a diminuir, é a pessoa tentar se engajar em atividades, né? Assim, realizar tarefas. Que tarefas, né? Aí a pessoa que vai decidir as tarefas que ela está disposta a fazer, né? Mas tarefas manuais, né? Outro dia uma amiga minha falou que começou a fazer uma horta caseira, né? Então é uma tarefa manual que ela estava adorando, assim. Então, e estava sendo super terapêutico para ela. Então, para ela estava funcionando, né? Mas claro que tem N tarefas que as pessoas podem fazer, né? Cada um vai ver a sua, né? Uma atividade física, né? Ou estudar, né? Trabalhar, quem precisa trabalhar em casa, né? Uma série de coisas que a gente pode estar buscando
para estar colocando em prática. O que não se deve fazer é não fazer nada, né? Assim, se a pessoa decide ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada, ela provavelmente vai ter uma tendência de que essa ociosidade dela leve a um aumento da ansiedade, né? Isso é algo esperado, né? Então, se engajar em atividades é uma coisa importante, né? Outra coisa importante é a criação de uma rotina, né? Assim, todo mundo tem uma rotina já normalmente, mas a nossa rotina mudou com a pandemia, porque a gente não sai mais para os lugares que a gente saía, então tá todo mundo trancado dentro de casa. Claro que tem gente que sai para trabalhar, que ainda está trabalhando, né? Que tem que sair, mas a maioria das pessoas está com uma rotina muito diferente. E construir uma nova rotina é fundamental, né? Então, assim, ter horário para acordar, ter horário para dormir, ter horário para comer, né? Ter horário para trabalhar, quem tem que trabalhar em casa, ter horário para estudar, quem está estudando, né? Isso tudo ajuda a reduzir a ansiedade. Porque senão, o que que acontece? Se a gente não tem uma rotina, a gente tende a se perder ao longo do dia. O dia vai passando e a gente vai fazendo nada, né? Assim, eu vou fazer isso daqui a pouco. Aí você para fazer uma coisa e aí você já vai almoçar fora do seu horário, né? E aí você daqui a pouco tinha que trabalhar e aí você foi fazer 1000 outras coisas e você não trabalhou e aí isso vai virando um caos, assim. Daqui a pouco você está perdido no meio do caos, você não fez nada que você tinha que fazer, isso vai aumentando a ansiedade, né? Ou então você começa a fazer 1000 coisas e não termina nada, e aí quando você vê, você já está super ansioso por causa disso, né? Então eu acho que é fundamental construir uma rotina e tentar viver dentro dessa rotina, enquanto a pandemia, né, se mantiver. E não tem problema nenhum também ter que alterar essa rotina e refazer a rotina, né, no meio do caminho. Assim, você começou a pandemia com uma rotina, mas as coisas mudaram e você teve que reconstruir sua rotina. Isso não tem problema nenhum, né? O importante é que a pessoa ela consiga construir isso, né? Isso não é fácil de fazer, né? Parece muito simples, mas não é. Então, eu acho importante um exercício de construção, né? Uma outra coisa também é perceber os limites, né? Assim, os nossos limites. Tem gente que fala, por exemplo, eu fico vendo, eu tô super ansiosa, eu fico vendo notícia o dia inteiro na televisão sobre a pandemia. Então, assim, por que tá vendo notícia o dia inteiro, né? Se isso não tá te ajudando, tá aumentando a sua ansiedade. Acho importante, assim, para um pouco de ver notícia o dia todo, né? Ver num determinado horário, porque é importante a gente se manter informado, né? Ou não ver todos os dias, ver dia sim, dia não, as notícias, né? Mas perceber esse limite. Se tá me fazendo mal, né? Por que que eu vou ficar vendo, né? Uma amiga minha outro dia falou para mim também assim, eu tenho uma amiga que vive me mandando notícias sobre o Covid e eu não aguento mais, isso já tá me fazendo mal, né? E aí eu até conversei com ela, então fala para sua amiga que tá te fazendo mal, que é para ela parar de mandar as notícias, né? Porque é um limite, assim, a gente tem que reconhecer os nossos limites e colocar isso às vezes para o outro, né? Para as outras pessoas e para nós mesmos, porque a gente tem dificuldade às vezes de respeitar os nossos próprios limites, assim. E eu acho que isso é um exercício e acho que a pandemia vem trazer essa oportunidade da gente estar exercitando isso o tempo todo, né? Então, eu acho bem importante. Então, essas, assim, são dicas que parecem simples, mas não são. Na prática, as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Mas acho que vale a pena a gente tentar parar para pensar com carinho nisso, né? E tentar exercitar isso e tentando colocar isso em prática. Porque a qualidade de vida vai melhorar, assim, a ansiedade vai diminuir se a gente conseguir fazer isso. Agora, eu acho só importante pontuar uma coisa, né? Quem tem transtorno de ansiedade pode não conseguir colocar isso em prática com tanta facilidade, né? Já é difícil para todo mundo isso. Para quem tem um transtorno de ansiedade, isso pode ser bem complicado, né? Bem mais difícil. E não tem problema nenhum, tá? Assim, isso é uma coisa para a gente tentar, mas se a gente não conseguir, não tem problema. O importante é que se a pessoa tem um transtorno, ela precisa estar no tratamento dela. Isso é fundamental, né? Agora, se ela consegue colocar essas dicas em prática ou não, não vai ser o mais importante. Pode ajudar ela, mas se ela não conseguir, não vai ter problema, tá? E até buscar essa ajuda profissional. Às vezes, muita gente tem transtorno e Lilian não sabe e não busca um tratamento por não conhecer, não saber, né? Se a pessoa tem dúvidas, tem que buscar ajuda.
Sim. E assim, só complementando, né, Lilia, algumas questões que você trouxe, que eu acho legal comentar, é o seguinte, quando você fala de atividades, né, acho que é muito bacana a gente aproveitar esse momento de quarentena e sempre buscar o equilíbrio, né? Uhum. Porque se a gente sai fazendo um monte de coisa para a gente se manter ocupado, tudo que é demais, em excesso, não é saudável, né? O caminho do Uhum. meio é sempre, o equilíbrio é sempre o mais saudável. Então, a gente também buscar atividades que tragam bem-estar a gente, que a gente não tenha só que se ocupar, produzir, trabalhar. Eu sei que tem muita gente na quarentena, Linda, tá com overdose de trabalho, né? Uhum. Tá tão estressada, tão ansiosa que não aguenta mais tanto trabalho. E encontrar, eu sei, foi o que a Lília falou, né? É um desafio de conseguir implementar uma rotina que traga também atividades de bem-estar, ou seja, de repente uma atividade física em casa, que eu sei que também isso é um desafio, mas tem tanta coisa hoje em dia legal no YouTube, aplicativos que estão ajudando a gente a trazer atividade física para dentro de casa, e quem tem ansiedade, isso é muito importante, ajuda a reduzir, gera os hormônios da felicidade, né? As finas da vida, as inas, citocina, endorfina, ina, não sei quantas inas tem. Mas também fazer atividades prazerosas para a mente, seja escrever o que está sentindo, né? Se conectar com música, pintar, desenhar, dançar, que ajuda também a extravasar, né? A Márcia, aqui é faxina todo dia. Mas é, faxina todo dia também, Márcia. Né? Eu encontrei equilíbrio, né? Deu um momento também de pausa, de descanso, né? O sono é importante. Uma pessoa estava falando sobre insônia aí no meio dos diálogos, ô Lília, o quanto que ter essa rotina como você está trazendo, né? O quanto que isso é importante. Eu até fiz uma live, Lília, sozinha, sobre como criar uma rotina produtiva e com sentido. Eu acho legal as Uhum. pessoas assistirem. De repente pode ajudar a dar luz, assim, sabe? De como que eu posso criar minha própria rotina, o que, que faz sentido para mim ou não. Então, talvez possa ser um caminho. Ah, eu não tenho a mínima ideia como que eu crio minha rotina. Então, se você achar que faz sentido, vai lá e assiste a live. Lá dou várias dicas e estratégias que podem, de repente, ajudar e fazer diferença. Uma outra coisa que eu acho bacana, só complementando, é meditação, né, Lília? É a gente conseguir parar um pouco esse monte de afazeres e a gente se conectar com a gente, né? A gente se conectar com a nossa respiração. Hoje em dia tem vários aplicativos, tem vários vídeos no YouTube que ajudam, tem vários cursos gratuitos online que ajudam as pessoas a meditar. Eu não estou falando de meditação de 1 hora, não, pessoal. Estou falando de 5, 10, 15, 20 minutinhos por dia, para que você comece aos pouquinhos desacelerando, se conectando mais com você, com o seu corpo, sair desses pensamentos acelerados, se conectar com agora, né, com o movimento do Uhum. teu corpo, a respiração, o ar que entra e sai, prestar atenção no ambiente ao redor, né? Então, assim, tem uma série de estratégias que a gente precisa fazer e colocar no nosso dia a dia, mas foi o que a Lília colocou, é um exercício diário, não estou dizendo que seja fácil, mas que ele é muito saudável, muito benéfico e deve ser colocado como treino, como a Beth está colocando, né? Isso faz total diferença. Focar no hoje, porque a ansiedade, Lília, é aquela história, né? A gente acaba levando a nossa mente lá para o futuro, para coisas que nem sequer aconteceram, quando na verdade a vida é o que acontece exatamente aqui e agora. Esse momento que a gente está vivendo aqui é o momento Sim. presente. Então, se conectar com coisas que ajudem a gente a viver o momento presente ajuda muito a lidar com essa ansiedade, a cortar com esses pensamentos acelerados, futurísticos e trazer mais para o hoje, para o aqui e agora, né? E procurar E, também, acho que assim, Lília, perdão, fala. não, só complementando o que você falou, né? Assim, alguém falou que era difícil construir uma rotina por conta da insônia. Eu li algum comentário, alguém falando isso, Sim, né? Mas é importante a gente pensar no contrário também. Se você consegue construir uma rotina, a tendência é que seu sono melhore também, né? Então, isso eu acho importante. uhum, E até a questão da higiene do sono, que, claro, não tem como a gente falar disso aqui, mas acho que é bastante interessante para quem não conhece procurar saber sobre sim, higiene do sono, né? Que é uma coisa fundamental e que ajuda muito para quem tem insônia, né? É uma coisa importante da pessoa tentar colocar em prática, né? E pensar assim, por mais difícil que seja construir uma rotina,
à medida que essa rotina vai se estabelecendo, a tendência é que o seu sono melhore, né? Show. Isso aí. E para a gente fechar essa parte de dicas e estratégias, né, ô Lilia, e quando tem crise de ansiedade, o que poderia. Então, as dicas para crise de ansiedade, elas são dicas que eu tenho total noção de que muitas pessoas não conseguem pôr em prática, tá? Assim, porque eu sei que a crise de ansiedade, ela mobiliza muito na hora, né? Claro, assim, há diferentes tipos de crise, tá? Mas, de um modo geral, são crises que mobilizam muito, principalmente se for uma crise de pânico. E a pessoa, na hora, tem muita dificuldade de colocar isso em prática, mas é importante o treino, é importante que ela tente, porque isso ajuda na hora da crise que ela vá se acalmando, né? Eu acho que uma coisa importante é a gente pensar que a crise, primeira coisa, né? Assim, ela é algo agudo, tá? Ninguém vai ficar com crise de pânico o dia inteiro, né? Ninguém vai ficar com uma crise de ansiedade o dia inteiro. Né? Ela é uma coisa aguda, né? Você tem aquele momento e aquilo ali vai reduzindo, você vai acalmando e vai passar, né? Então, se você na hora da crise conseguir pensar, nossa, né, tô tendo uma Congelou só para mim ou tem mais alguém também que congelou? Oi, você Congelou. congelou. Agora voltou você. Voltou? Tá, Voltou. voltei. Tá. Eu ouvi até você falar na parte que a crise é uma coisa pontual que depois passa. Foi basicamente isso que eu falei mesmo, né? Assim, a pessoa na hora da crise é muito difícil pensar nisso, mas se conseguir, isso ajuda a acalmar, isso ajuda a ansiedade diminuindo, né? Uma outra coisa que ajuda é pensar no fator desencadeante, né? O que desencadeou aquela crise? Que situação, o que eu estava pensando, o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo ao meu redor, que pode ter influenciado para que eu tenha tido aquela crise. Né? Então, isso é o que a gente chama de fator desencadeante, o que desencadeia a crise. Né? Isso é importante da gente tentar identificar. Né? O que a própria pessoa identifica como um fator que ajuda ela a relaxar. Né? Isso é uma outra coisa. Né? O que me ajuda a relaxar? Né? Então, assim, para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Né? Tem gente que vai falar assim, eu faço atividade física e fico mais calmo. Eu caminho e fico mais calmo. Eu leio um livro e fico mais calmo. Eu escuto música e isso me acalma. Então, se cada pessoa conseguir identificar, né, o que acalma ela mesma, isso ajuda. Né? Na hora da crise, tentar fazer algo que te ajude a relaxar. Identificar o que mais te ajuda a relaxar e tentar colocar isso em prática. Voltando a falar que na hora da crise é difícil fazer isso. Eu sei. Né, eu estou falando aqui, parece, ela está falando que ela não tem ideia do que é isso, né? Mas eu já atendi muitos pacientes em crise dentro da minha sala, né? Então, eu sei que a crise é muito difícil, mas é uma tentativa, né? São coisas para a gente tentando fazer. Tentar não focar apenas nos sintomas, né? Que é o que eu falei antes. Técnicas de relaxamento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então, é uma coisa que para algumas pessoas ajuda bastante. Né? Para algumas pessoas funciona muito, né? Técnicas de respiração e tudo. Tem pessoas que já dizem que não funciona para elas, e aí cada um vai tentando descobrir o que funciona para si mesmo, né? Mas, de um modo geral, a gente pode pensar que essas são estratégias, né, para estar lidando com o momento da crise. Né? Embora a gente saiba que tem pessoas que têm crises muito fortes e que isso não vai funcionar. E aí, se não funciona, é o que eu falei novamente, a pessoa tem que manter o seu tratamento, né, médico, a sua psicoterapia, né, e trabalhando essas questões que geram ansiedade e, enfim, e tentar lidar com isso. Né? Alguém falou, a pressão sobe da taquicardia. É isso mesmo, né? São sintomas que acontecem, né? Assim, se a pessoa foi hipertensa,
pode descompensar de fato a pressão, né? Se a pessoa não é hipertensa, provavelmente vai alterar a pressão, mas ela não vai chegar a ter um quadro de descompensação, né? Mas são sintomas mesmo, né? A pressão vai alterar, a taquicardia vai acontecer, porque isso é o que eu falei, isso acontece até com a ansiedade normal, né? Assim, se eu tô ansiosa para fazer alguma coisa, meu coração acelera, né? Isso acontece com a ansiedade normal. Se eu tenho um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, isso vai acontecer com uma intensidade maior. É o que eu falei antes, e com uma frequência maior, né? E aí a pessoa, de fato, acha que está infartando, ou que está, né, acontecendo alguma coisa, mas é importante ela entender que isso faz parte do quadro da ansiedade. Né? Show. Lília, a gente está se caminhando para o finalzinho. Infelizmente, por questões de tempo, a gente não vai conseguir responder aqui na live as perguntas que foram enviadas anteriormente. E acho que ao longo da sua explanação, você já foi até respondendo as perguntas que as pessoas mandaram aqui, né? Agora, é claro que ninguém vai ficar sem resposta. O que a gente se compromete a fazer é que as pessoas que mandaram essas perguntas, a gente vai responder no privado, para que elas possam ter as suas dúvidas sanadas, tá? Em consideração e respeito às pessoas que mandaram as perguntas, porque a gente tem o limitador aí da questão do tempo, que infelizmente a live, muito delícia, tá uma delícia de ansiosa aqui. Quem tá gostando, quem tá curtindo, bota coraçãozinho aí pra gente. Que pena, Pri, pois é, já, deu hora boa, né? Infelizmente, só tem uma hora, né? É uma pena, mas infelizmente mesmo. Fizera eu aqui de ficar a noite inteira conversando sobre ansiedade, muito bom. Mas assim, a gente espera que, de coração, que pelo menos essa conversa tenha ajudado a esclarecer, colocar a luz um pouquinho aí no entendimento do que é ansiedade, de que forma que a gente pode lidar com isso, sempre fazendo exercício de autopercepção, né, do que eu estou sentindo, a gente se conhecer. Com certeza, Jada, você não está sozinho, né? O Brasil é um dos maiores países ansiosos do mundo, né? Então você tem muita gente junto contigo. E eu também me considero uma pessoa ansiosa, nesse sentido de ainda estar aprendendo a lidar com a própria ansiedade, né? E eu sei que isso não é uma particularidade minha, acontece com muita gente, porque é um desafio para todos nós, a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, a gente aprender a se conhecer. Mas eu tenho certeza que se a gente aproveitar esse momento, né, Lília, cada um que está aqui, da gente aprender a se conhecer, aprender sobre ansiedade, aprender estratégias, aprender a se cuidar, a gente vai estar desenvolvendo novas habilidades, a gente vai estar buscando melhorias para a nossa vida. E quando a quarentena acabar, a gente vai sair daqui muito melhor de quando a gente entrou. Não tenho dúvidas disso. Mas cabe a cada um de nós arregaçar as mangas e buscar se ajudar, buscar informação, buscar se conectar consigo, buscar se conhecer, buscar aprender a lidar com o que a gente sente. Então, eu queria agradecer a presença de cada um, agradecer a Lilian. Beijo, querida, muito obrigada pelo ter aceitado o meu convite, pela sua participação, sua contribuição aqui, que foi linda, foi incrível. Eu espero que realmente tenha contribuído um pouquinho para cada um que está aqui. Se vocês quiserem dar o feedback de vocês, acho que isso ajuda muito a gente a entender, né? E de repente, se for o caso, a gente até fazer outras conversas, outros bate-papos aí que possa ajudar a trazer mais luz e esclarecimento para as pessoas. Mas queria agradecer de coração a presença de cada um e a sua contribuição maravilhosa, Lília. Muito obrigada. Eu queria agradecer também o convite, né? Eu adorei estar participando, fiquei muito feliz com o convite, gosto muito do tema, como eu falei, né? Eu queria agradecer as pessoas que assistiram também, como a Débora falou, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, porque tinha muito mais coisa para falar, mas eu e a Débora a gente teve realmente que selecionar algumas coisas por conta do tempo, né? Só queria ver com a Débora se dá tempo de eu ler algo. Eu queria ler uma coisa para vocês, mas não sei se dá tempo. Amiga,